Mateus 13, 31, a palavra do Senhor nos diz assim: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, por meio da Tua palavra, e confiamos que ela é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante que espada de dois gumes, e tem a capacidade de dividir, de separar a nossa alma e espírito, de discernir, Pai amado, entre alma e espírito. Pedimos ao Senhor, fala conosco, Pai, que a voz da minha natureza seja anulada. Eu sei, Deus, eu sinto, o meu espírito queima nessa verdade de que o Senhor tem algo poderoso para fazer na nossa vida através dessas mensagens. Fala com os teus filhos e filhas, fala com cada um de nós, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, que seja o som da Tua voz, assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, como eu disse, o que Deus quer fazer na nossa vida nesses dias que precedem o final do mês de março, é trazer para nós mensagens que transformam. E eu peço você que preste muita atenção na palavra de Deus. E o texto que nós lemos, Jesus ele conta uma parábola ilustrando a que se compara o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus se compara a uma semente que um homem cavou no seu terreno e plantou aquela semente para que ela pudesse crescer. E mesmo sendo uma semente tão pequena, ela cresce e se transforma na maior das hortaliças e fica do tamanho de uma árvore, a tal ponto que os pássaros, que as aves dos céus, pousam nos ramos dela e ali fazem morada. Encontram descanso ali. Sabe, Deus quer transformar a nossa vida através dessas mensagens. São mensagens simples e são algumas mensagens, mas Deus me deu 3 mensagens, que são as 3 mensagens desse dia 14, do próximo domingo e do domingo 28, se não me falha a memória, que é o último domingo do mês de março. Deus quer transformar a nossa vida com essas mensagens. Deus vai transformar a sua vida com essas mensagens, creia nisso. E eu quero falar com você o seguinte, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Há uma parte que cabe a Deus e somente a Deus, e nunca, jamais você e eu conseguiremos fazer. Mas há uma parte que cabe a nós. E essa parte Deus não faz. Deus não vai fazer. Porque Deus não quer criar filhos preguiçosos. Deus quer que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo, para que nós vivamos de fato uma vida transformada, uma vida de transformação. Para isso, Deus ele trabalha na nossa vida, permitindo problemas, lutas, dificuldades, para que nós nos acheguemos mais perto dele. E repara, foram as lutas e as dificuldades que mais te aproximaram de Deus. Os dias bons, os dias de felicidade, são maravilhosos para gerar em nós grande alegria, para gerar em nós expectativa de esperança, para gerar em nós coisas boas. Mas os dias ruins são os que produzem os maiores e mais poderosos frutos, porque são nesses dias que nós nos achegamos ainda mais ao Senhor. Pensa comigo, uma semente, quando ela é plantada, para nós, a cova que o homem cavou com a mão para plantar aquela semente, é apenas um buraquinho pequeno no chão. Mas para uma semente tão pequena, aquela cova é um grande poço, é um grande vale, é um buraco muito grande, é um lugar tenebroso. A terra é colocada por cima e aquela semente fica ali embaixo. E sabe, ela passa por processos que se fôssemos olhar de modo natural, veríamos que são processos de dores, porque a casca é rompida pelo ramo que começa a ser produzido ali. Nas trevas da dificuldade, coberta pela terra, sem ver a luz do sol, ela começa a produzir raízes. Na minha e na sua vida, Deus não faz diferente, porque é assim que o reino de Deus cresce em nós, no meio dos problemas e dificuldades, naqueles dias de trevas, aqueles dias tenebrosos, como o mundo está vivendo nesse tempo, é onde nascem os maiores e mais poderosos frutos para a glória de Deus. Homens e mulheres na história cresceram, porque estavam em tempos difíceis, e eles procuraram lugares mais fundos com suas raízes em Deus. Mas sabe,
Deus, Ele nos planta, mas nós precisamos fazer a nossa parte no processo. Tem pessoas que passam por processos na vida e não conseguem aprender com esses processos, porque não observam eles com uma visão espiritual de que é Deus tratando. Aqui na Livres em Cristo você tem ouvido sempre isso ser dito. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. Então os problemas não vêm do diabo para a vida dos filhos e filhas de Deus, os problemas vêm do próprio Deus. As lutas não são colocadas pelo inimigo, elas são colocadas pelo próprio Deus. E até o diabo, se ele agir de alguma forma em alguma área na sua vida, até o diabo, quando é na vida do crente, passa a ser o diabo de Deus para poder agir de acordo com o propósito de Deus. E talvez você diga, que história é essa de diabo de Deus, pastor? O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então, se ele agir em alguma área na sua vida, foi porque Deus permitiu. Então você deve correr para o Senhor e perguntar: Senhor, por que o Senhor está permitindo? O que eu devo aprender com essa lição? Os dias difíceis de Jó produziram sementes, ou melhor, produziram raízes profundas, que gerou muitos frutos para a glória de Deus. Os dias difíceis de Josué, os dias difíceis de Abraão, os dias difíceis de Davi, os seus dias difíceis, os nossos dias difíceis, produzem em nós crescimento, desenvolvimento. E só não fazem isso se nós não enxergarmos com os olhos do Espírito. Agora, a grande verdade é que tem uma frase que Deus me deu, que é a nossa frase de número 1, vou pedir para o Carlos estar colocando aí para nós. E essa frase, ela deixa claro essa verdade. Sabe, aquilo que você deve fazer, você tem que fazer. Veja o que diz a frase: Deus jamais fará aquilo que você deve fazer, assim como você jamais fará aquilo que só Ele pode. Deus jamais fará aquilo que você deve fazer, assim como você jamais fará aquilo que só Ele pode. O que é possível para você, você deve fazer. Ah, mas eu não consigo me concentrar na hora do culto online. E aí Deus diz para você: isso é possível para você? Sabe o que é impossível para você? Ter a vista e manter ela em você. Quem mantém a visão em você sou eu. Sabe o que é impossível para você? Manter a sua saúde, mental. Mas eu mantenho ela em você. Sabe o que é possível para você? Prestar atenção. Ah, mas eu tenho muita dificuldade, eu já falei sobre isso. Aqueles crentes sem noção, porque não lê a Bíblia para falar uma baboseira dessa. Eu tenho déficit, tem prazer em ter doenças, tem prazer em ter problemas. Falam como se fossem especiais. Meu irmão, eu quero ser especial como Albert Einstein. Eu quero ser especial como Isaac Newton. Eu quero ser especial como Pedro, como Paulo, como João. Eu quero ser especial como Jesus. Agora tem gente que quer ser especial, com todo amor, carinho e respeito, como as nossas crianças do CIMI. Querem ser especial como os nossos para-atletas. Se eles pudessem escolher, eles dariam tudo para não ter os problemas que eles têm. E alguns dão tudo para poder atrair para si, por meio das palavras, problemas que não existem. Só falta um pouco de vergonha para fazer a sua parte, para se concentrar, para cumprir o seu propósito, para fazer o que Deus chamou você para fazer. Na hora da palavra, eu não consigo prestar atenção na pregação, eu tenho muita dificuldade. Sabe por que você tem dificuldade de prestar atenção na pregação? Porque ela não importa para você. Você diz: não, importa sim. Não importa. Você faz o seu trabalho, você não ganha o seu salário no trabalho que você faz. E lá você não faz com toda a dedicação? Para Deus? Mas é Deus, né? Deus é tão bonzinho. Ele é meu papai. Ele é meu aba. Deus eu posso tratar de qualquer maneira. Eu posso dar a atenção que me sobrar. Tem gente nesse exato momento mexendo no celular, na hora do culto, dentro de casa, mexendo no celular e respondendo mensagens pelo WhatsApp. Quando Deus está falando com você. Só que você acha que Deus é um velho, sabe, carente, que eu estou tentando falar: meu filho, presta atenção. Eu estou tentando falar, minha filha, presta atenção. Deus não está nem aí se você não quiser ouvir. Ele fala. Quem tem que fazer a parte dele é Ele falar.
E Ele faz, e Ele tem feito. E Ele tem feito com zelo. A sua parte é ouvir e colocar em prática. Como é que eu estava falando isso esses dias, e essa palavra foi gerada no meu espírito nessa conversa. Como é que eu faço para poder receber a palavra de Deus? Porque eu não sei se você entende, mas o que Deus propõe para nós nas Escrituras Sagradas não é um monólogo durante a pregação. Deus propõe um diálogo. O culto não é um monólogo de Deus. Ou seja, não é Deus falando, só Deus falando. O culto é uma interação, é um tempo de comunhão com Deus. E só não vive isso, é por isso que alguns sentem o culto chato, o culto pesado. É por isso que tem alguns que estão tão felizes, porque nessa época de quarentena agora tem decreto que tem que, se vai começar 18, tem que acabar 19 em ponto. Porque são tão egoístas que não se importam com Deus, se importam apenas com aquilo que querem. Como que eu faço para poder ter um diálogo com Deus durante a palavra? E isso se aplica no louvor também. É por isso que você olha para o lado e às vezes vê pessoas chorando no templo, quando você está na igreja, no templo, você vê pessoas chorando do seu lado e você não está sentindo nada. Mas é porque aquelas pessoas entenderam o que é o louvor e a adoração. Eles estão falando com Deus e Deus fala com eles. Eles não ficam só cantando o que o ministério de louvor canta. Eles ficam falando com Deus e Deus os responde com a presença gloriosa dele. Durante a palavra, eu preciso compreender que eu tenho que fazer como esse homem que plantou em seu campo. Você já parou para pensar que Deus não planta a semente? Você não encontra isso na Bíblia, em lugar nenhum. Quando Paulo fala do crescimento da igreja, ele fala: um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Você não vê Paulo falando, Deus plantou. Não, alguém plantou, Apolo plantou. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Quando você vê a parábola do semeador, o semeador é o... Quem que é o semeador? O semeador é o pregador. O semeador é o pregador. A semente é a palavra. Os solos são os nossos corações. É o coração de cada um de nós. Deus continua não sendo quem planta. Deus continua sendo quem dá o crescimento. Mas quem planta é o homem. Quem planta é você. É você que precisa preparar o seu coração para receber a palavra. Então, como é que eu devo fazer durante a palavra? Eu devo ter um diálogo com Deus. Quando a palavra está sendo ministrada e está sendo dito, falando sobre pecado, tem gente que às vezes fica assim, mas minha vida está tranquila. Tem tanta gente no pecado por aí. Meu Deus, olha como fulano tinha que ouvir essa pregação. Ah, ciclano tinha que ouvir essa pregação. Mas tem tanta gente vivendo no erro que, meu Deus, graças a Deus, eu estou bem. Essa palavra não se aplica para mim. Só que não. Porque a palavra sempre é para quem está ouvindo. O problema é que tipo de solo você é ao ouvir a palavra. Você que decide. Você que escolhe que tipo de solo você é. Não é Deus que faz você ser o solo fértil. É você que decide ser o solo fértil. Não é Deus que faz você ser o solo rochoso ou cheio de espinhos. É você que decide ser o solo rochoso ou cheio de espinhos. É você que decide. Deus dá o crescimento. A semente, que é a palavra, é lançada. Mas é você que decide que tipo de solo você é. Quando eu recebo a palavra e está sendo dito sobre pecado, Deus está falando sobre pecado, eu devo entrar num diálogo com Deus. Eu estou ouvindo a mensagem e eu estou falando com Deus: Senhor, onde eu pequei? Senhor, me ajuda. Eu sei que eu falhei nisso. Senhor, agora me ajuda a me corrigir nisso. E aí Deus continua falando. E então você precisa fazer o caminho de volta. Espírito Santo, me ajuda a fazer o caminho de volta, Espírito Santo. Me ajuda a retornar, Senhor. E eu estou falando tudo isso em pensamento com Deus, em espírito. É isso que você tem que fazer, para que você abra o solo que é o seu coração, para que Deus lance a semente. E aí, meu irmão, pode ter certeza, se você preparar o solo, se você abrir a cova no seu coração, para que a semente caia, ela vai crescer, porque Deus não deixa de derramar as águas dos céus, para fazer com que elas cresçam. Então o processo de ouvir a palavra e responder a Deus é como se eu estivesse abrindo a terra no meu coração, arrancando
os espinhos, arrancando, sabe, as ervas daninhas, quando os pensamentos que tentam me desviar da palavra, que tentam tirar minha atenção vêm, então eu arranco as ervas daninhas que são esses pensamentos, me concentrando em Deus e pedindo: Espírito Santo, me ajuda a prestar atenção, me ajuda a me concentrar, porque se eu me conformar com uma dificuldade cognitiva de prestar atenção, eu vou me tornar uma pessoa cada vez mais doente, e Deus não vai fazer nada para impedir, porque com a sua boca você libera bênção e maldição. E se você disser que não consegue prestar atenção na palavra de Deus, porque você tem um problema cognitivo, e aí Deus olha e fala: não tem nenhum problema, só não tem esforço. Sabe o que Deus faz? Agora vai ter problema. É isso que Deus faz. Eu já vi isso em vários lugares, de várias formas, com várias pessoas, e já aconteceu comigo. Eu dizer que tinha o que eu não tinha para poder justificar dificuldades minhas, e aí Deus falou: agora você vai ter. Você não tinha, mas agora vai ter o problema, porque você liberou com a sua boca que tem um problema que não tem, para justificar uma mentira que eu não enxergo isso em você. E aí? Então o que eu preciso fazer quando a pregação está sendo ministrada? Eu preciso: Deus, me ajuda. Senhor, se eu perceber que aquilo se aplica para mim, eu tenho: Senhor, me ajuda, tira isso de mim, por favor. Eu não quero continuar assim, Deus. Me ajuda, Senhor, a avançar nessa área. E aí a mensagem continua: e você precisa entender que o rio de Deus, isso, isso e isso. E aí você vira e fala: Senhor, me ajuda a entrar no teu rio. Senhor, sabe, não é para você ficar só escutando e dizendo: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Sabe por quê? Quando você faz isso, e se você só faz isso, não há problema em fazer isso. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, há problema em não fazer. Se você recebe, você tem que louvar ao Senhor mesmo. Mas se você só faz isso, você está se comportando como o solo rochoso, que recebe a semente com alegria. Lembra? O que significa o solo rochoso? O solo rochoso é aquela pessoa, Jesus explicou para os discípulos, que recebe a palavra com alegria, mas por não haver terra profunda, o coração está cheio de pedras, por não haver terra profunda, aquela semente cresce rapidamente, ou seja, a pessoa se alegra: aleluia, que palavra maravilhosa, glória a Deus, mas a pessoa não tirou as pedras, a pessoa não limpou o terreno do coração, a pessoa não foi dialogando com Deus ali e tirando: me ajuda, Senhor, tira isso de mim, me limpa, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a me concentrar. Senhor, se eu estou errando nessa área, Deus, me ajuda. Deus propõe o diálogo para que você vá limpando, é com isso que você vai tirando, é com isso que você vai cavando, é com isso que você vai preparando o solo para receber a palavra de Deus. Tem a parte de Deus, mas tem a minha parte. Levanta a sua mão aí onde você está. Eu quero convidar você a dizer assim: eu sei que Deus tem feito a parte dele, agora eu vou fazer a minha parte. Eu sei que Deus tem feito a parte dele, agora eu vou fazer a minha parte. Aleluia, aleluia. Coloque isso em prática, pratique isso, viva essa verdade. Deus tem feito a parte dele, faça a sua na vida de isso, na palavra. Você entendeu? Como é que você prepara o seu coração enquanto você está ouvindo a palavra? Você prepara o seu coração removendo tudo. Se a sua mente vaga, você pede ao Espírito Santo para: Senhor, leva a minha mente cativa à obediência de Cristo, para que eu possa ouvir a tua palavra. Não deixa eu me desconcentrar, Senhor. Me ajuda na minha incapacidade. Olha, você está confessando as suas debilidades diante do Senhor. Você acha que Ele não vai ouvir e te dar o que é necessário para que isso seja transformado? Você vai dialogando com Deus, a palavra vai sendo ministrada e você vai falando com Deus: Senhor, amém, me ajuda nisso, Senhor. Senhor, me trata nisso, me conduz aquilo. Tudo que Deus vai falando durante a mensagem, você vai dialogando com Ele. Agora, outra coisa que você precisa compreender é que na vida de oração também tem a sua parte. Sabe, hoje foi maravilhoso. A pastor e eu, nós estávamos conversando sobre essas mensagens, e a Paula virou para mim e falou assim: sabe, Saulo, as pessoas têm um sério problema, e eu tenho notado isso com aqueles que eu tenho atendido, com aqueles que eu tenho conversado. Elas têm um sério problema. Elas dizem assim: agora não tem mais nada que eu possa fazer, só orar. Elas tratam a oração como a última opção, não como a primeira. Eu falei: meu Deus, é muito verdade. Eu cresci na igreja evangélica ouvindo isso muito.
não tem nada que a gente possa fazer mais, só orar. Ou seja, a última opção é orar. Depois que você tentou fazer tudo, agora você tenta orar. Se tentasse orar desde o começo, com certeza não teria chegado naquele ponto. E aí depois que tem como última opção a oração, e começa a orar, o milagre vem, o milagre acontece, e aí a pessoa fala, aleluia, glória, mas podia ter poupado tanto tempo de sofrimento se tivesse começado a orar desde o início. Isso é muito verdade. Na vida de oração, não trate a oração como a última opção, como o último recurso, trate como o primeiro. A oração é o ponto principal, a oração é essencial na vida cristã. A oração é, sem dúvida, o momento onde Deus nos ouve e nos vê. Agora você precisa se lembrar do que Deus tem falado aqui, eu tenho repetido isso várias vezes. A oração não é para que você sinta nada. A oração não é para que você ouça nada. A oração não é... Porque tem gente que desanima de orar porque não está sentindo nada. Mas a oração não é para sentir. A oração não é para você sentir um arrepio. Não é para você sentir um vento soprando. Não é para de ficar mistificando coisas que são naturais para os filhos de Deus. Alguns querem mistificar o que é natural. Oração para mim não é nada sobrenatural. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem vida de oração, entende, oração não é sobrenatural, oração é natural para nós. Sobrenatural é o que está acima do natural. Mas para os filhos de Deus, oração é regra, oração é natural, oração é todo dia, oração é mais de uma vez por dia, oração é todo tempo em espírito e mais de uma vez por dia de joelhos aos pés do Todo-Poderoso. Não é sobrenatural. Então eu não espero sobrenatural. Se acontecer, e quando acontece é maravilhoso. Mas quando não acontece nada, eu levanto sabendo, Ele me viu, Ele me ouviu, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe das minhas dificuldades, Ele me ouviu, Ele me viu, Ele recebeu a adoração, Ele recebeu o louvor, Ele me viu, Ele viu, meu Deus, me viu no lugar secreto. A parte de Deus na oração foi nos ensinar por meio das Escrituras através de Cristo Jesus. A minha parte na oração é orar mesmo sem ter vontade. É orar mesmo quando eu não quero. É orar mesmo quando eu não sinto. Eu só oro se eu já ouvi crente falando isso. Eu só oro se eu sentir no coração que eu tenho que orar. Aí eu olho para a vida da pessoa definhada, uma vida miserável espiritualmente falando. E não... Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Tem gente que pensa que esse texto só se aplica a quem não é convertido, que está apegado às riquezas, ao dinheiro, e não quer se converter por causa do dinheiro. Aí a pessoa acha que só se aplica a isso, mas não. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente dentro da igreja que quer ganhar o mundo inteiro, quer encher o bolso de dinheiro, quer ser feliz através dos recursos da vida natural e humana, mas não compreendem que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter Ele. Lembra do que eu ensinei para vocês aqui, guiado pelo Espírito Santo? Não, olha, Saul, ele queria o reino, ele queria a coroa, ele queria o poder de primeiro-ministro, ele queria todos os direitos que um rei tem. Em nenhum momento Saul falou: Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito, nem me lance fora da tua presença, porque o que ele queria era o governo, era poder, era autoridade, era fama, era sucesso, era status, era riqueza, era que as pessoas olhassem para ele e continuassem vendo ele como aquilo que ele já foi um dia, mas não era mais. Mas Davi não. Davi, quando errou, ele disse para Deus: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, nem me lance fora da tua presença. Aí está a diferença. Você ganha tudo, você tem tudo. Deus deixou Saul morrer com a coroa na cabeça. Deus deixou Saul dormir a última noite dele no palácio, antes de ir para o acampamento de batalha, numa cama extremamente confortável de rei. Tinha coroa na cabeça, mas não tinha juízo nela, porque ficou louco. Tinha cama de rei para dormir confortável, mas não tinha descanso, não tinha paz, não tinha sono, porque não tinha mais o Espírito de Deus sobre ele. Não adianta você lutar com a força do seu braço, e enquanto você não entender que a sua luta com a força do seu braço vai ser vã, se não tiver Deus. Enquanto você não entender isso, você vai ficar quebrando a cara,
nas portas da vida. Mas a partir do momento em que você entender, em nome de Jesus, que isso venha sobre a tua mente e teu coração de modo poderoso a partir de hoje. Deus tem feito a parte dele, eu vou fazer a minha, mas a minha parte não é distante dele, a minha parte é estar unido a ele, é estar selado nele, é estar andando com ele, é fazer a vontade dele. Ore mesmo quando não quiser orar. E quando você sentir de orar e não orar, arrependa-se diante do Senhor, porque você desprezou a voz do Espírito, porque você desprezou o convite do Espírito Santo. Nesses dias onde nós temos apenas 1, 2 louvores no máximo, é o tempo onde você deve mais adorar a Deus, porque o inimigo está tentando impedir a adoração, e você entendeu o que fazer, se é que você entendeu, e eu espero que sim, o que fazer durante a palavra. Amém ou não amém? Prepare o seu coração, cave, tire o que te impede, mantenha a atenção, dialogue com Deus, porque Ele propõe um diálogo e não um monólogo. Você entendeu o que deve fazer durante a sua vida de oração? Ore mesmo sem querer, porque não é pelo que você sente, é pelo que Ele vê. Agora você precisa entender sobre a sua vida de adoração. O inimigo sempre tentou trabalhar para impedir a adoração dos filhos e filhas de Deus, para impedir a adoração do povo de Deus. Sempre tentou. Sempre fez de tudo. Sempre tentou levantar todo tipo de arma para impedir a adoração dos filhos e filhas de Deus. Lembra do Egito? Quando Deus dá uma ordem para os hebreus, para que eles saiam 3 dias a caminho do deserto, para que lá eles possam prestar culto ao Senhor e adorar, seria a Páscoa de Deus, a primeira Páscoa. O faraó disse, não posso deixar vocês irem. Façam isso aqui por perto. Mas Moisés sabia que se ele tentasse adorar perto daquele povo, eles seriam mortos. Porque o que eles faziam como ato de adoração era um sacrilégio perante o povo egípcio. E de acordo com as leis cultuais dos egípcios, eles seriam mortos se eles prestassem um culto da forma que eles prestavam para Deus, para o nosso Deus, o Deus dos céus. Assim como para o mundo é um sacrilégio o que você faz como adoração, o tempo que você investe, a sua dedicação. Os ministros que às vezes já saíram daqui 2, 3 horas da madrugada. O tempo que você investe, que as pessoas falam, você podia estar curtindo a sua vida, você podia estar ganhando dinheiro, trabalhando mais, ganhando mais do que você ganha. Para o mundo é um sacrilégio, mas para nós é salvação. Para nós é gratidão, para nós é honra. Não tem a ver com o medo de perder o que Ele nos deu, tem a ver com a gratidão pelo que Ele fez por nós naquela rude cruz. Nós não tememos o inferno, nós tememos não honrá-lo com todas as nossas forças. Ei, nós não tememos a morte, não tememos o inferno, nós tememos não adorá-lo, não honrá-lo, não engrandecê-lo com todas as nossas forças. Moisés diz para Faraó, não, tem que levar tudo. Todo mundo tem que ir comigo. Não. Ou faz aqui ou não faz lugar nenhum. Não, nós vamos adorar o Senhor, mas tem que ser 3 dias de caminhada no deserto. Olha, até para adorar a Deus, Deus não propõe um caminho fácil. Não foi 3 dias dentro de um jardim. 3 dias de caminhada dentro do deserto. Areia, sol e frio à noite. Areia, sol de dia, areia e frio à noite. Até para adorar a Deus. Porque Deus, Ele observa a nossa perseverança na oração, na atenção e na adoração. Você sabia que a sua atenção é um ato de adoração? Você sabia que adoração não é só o que você canta? Adoração é o que flui de dentro do seu entendimento, de dentro do seu interior, de dentro da sua alma para Deus. E aí Faraó vira e fala, então tá bom, pode ir. Mas só os homens vão. Moisés virou e falou, não. As mulheres, os velhos, as crianças, todo mundo tem que ir. Olha, então tá, depois de muito insistir, depois de muito resistir, Faraó vira e fala, então tá, então pode ir, mas os bens ficam. As pessoas vão, mas tudo que vocês têm vai ficar aqui, porque é isso que o diabo tenta fazer. Ele tenta impedir a adoração. E para você ver que a adoração não é só o que nós cantamos. A adoração não é só estar num lugar. A adoração é tudo que nós somos e temos. Porque o diabo tentou impedir, primeiro, que a adoração
de qualquer forma acontecesse. Depois tentou impedir que a adoração em família acontecesse. Depois tentou impedir que a adoração, por meio dos recursos, por meio dos bens que eles tinham, acontecesse. E aí Moisés falou, não. Irão as mulheres, os jovens, os velhos, as crianças, todo mundo, os homens, todas as famílias irão, e todos os animais que nós temos, nem uma unha de um animal ficará aqui no Egito, nós levaremos tudo. Mas sabe, Faraó tentou impedir. Mas ninguém pode resistir o poder do nosso Deus. Quando você fizer a sua parte, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida, porque a sua parte é seguir ao Senhor, guardar os mandamentos dEle, seguir a palavra dEle para a sua vida. Essa é a sua parte. E se você fizer a sua parte, ninguém vai poder te impedir, porque o Senhor dos Exércitos vai estar com você. Ei, Ele tem feito a parte dEle, agora eu tenho que fazer a minha parte. Você entendeu isso? Eu quero convidar você a orar nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você reconhece que você estava falhando com Deus na oração, ou falhando com Deus na atenção durante a palavra, ou falhando com Deus, não prestando a Ele um culto de louvor e adoração com qualidade, é online, você está na sua casa, aí é que você está sendo mais provado por Deus, aí é que a sua adoração está sendo, porque adorar aqui dentro do templo é fácil, mas adorar em casa é só para os adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque é criança que tenta tirar sua atenção, é carro que toca, é gente que chama, é visita que chega, mas todo mundo tem que enxergar. Nada pode impedir a minha adoração, porque essa é a minha parte para com o meu Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Arrependa-se diante dEle, confesse os seus pecados. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Senhor Deus, diante da Tua presença estão os Teus filhos e filhas, homens e mulheres com o coração quebrantado, arrependidos, homens e mulheres, Deus, que confessam as suas debilidades. Não estávamos sendo como o solo fértil em muitas áreas da nossa vida. Nos arrependemos, Pai. Estávamos, Deus amado, agindo apenas com alegria momentânea, mas nos arrependemos, Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações. Senhor, não o emocionalismo, não, Deus amado, apenas, Deus Santo, uma vida de aparência. O Senhor nos pede uma verdade que há dentro do nosso interior, a verdade de filhos de Deus, a verdade da comunhão sincera, genuína. Ajuda-nos, Pai. Toma-nos em Ti, em nome do Teu Filho Jesus. E onde havia pecado, seja no momento da palavra, no culto, por não haver dedicação, no louvor, na vida de oração, purifica-nos, Senhor, porque nós não queremos ser apenas mais um povo no meio de tantas tribos dessa terra, Pai. Nós queremos, Deus amado, ser um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Queremos ser um povo de fato que manifesta a natureza divina. Queremos ser um povo que de fato entra cada vez mais fundo nos rios de Deus. Oh, Senhor, ajuda-nos. E toda ação do inimigo para impedir a adoração, que caia por terra em nome de Jesus. Assim nós oramos, desde já te agradecendo. Cumpre em nós o teu querer, faça de nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra tua mão.